Beleza? Vamos nessa? Boa tarde. Boa tarde. Segunda-feira. Boa tarde, término da segunda-feira. Olha, parabéns. Deram bolsas para vocês entregarem aí a alimentação que realmente aparecem. Muito bom, parabéns. Uma deliciosa e linda tarde, na verdade fez um lindo dia, né? E chegamos em alguns pontos a 29 graus hoje. Então tá uma tarde clara, tarde temperatura bem gostosa. Por isso que eu quis vir hoje com essa jaqueta, ela é mais moderada, não é tão agressiva pra mim aqui. Cara, trampei pra caramba, passei informação pra caramba, fechei conceitos pra caramba. Conta ali, ó. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Foi um a mais hoje. Mas não prejudica em nada sair no 18, viu? Enfim, deixei bastante coisa relativamente resolvida. Claro que algumas coisas podem, quando eu chegar em casa e abrir o e-mail de novo, precisarem de mais informações. Mas por enquanto eu estou nessa linha de ter atendido a maioria das solicitações. Isso que ainda no meio da tarde apareceu um tsunami. Os diretores, os donos, né? Mas os diretores executivos reunidos no processo de governança corporativa e os números lá não batiam, pediam que eu confirmasse, que eu verificasse. E aí eu consegui bater um número lá para eles. Muito medo, porque o número que não estava batendo era o número mais bobo do mundo, que é o head count, né? Contagem de cabeças, né? Pô, se a gente não se entende nem com a quantidade de funcionários. Enfim, depois me deixaram em paz. Tanto tempo que eu não ia com essa luvinha em alguma parte do caminho. Tava bem gelado aí nas últimas, pelo menos aí o que? Eu me lembro quando foi, depois do dia 9 esfriou, né? Não esfriou, não, foi isso mesmo, dia 9 de julho, segunda-feira, feriado, foi que esfriou. Então não foi tanto assim, eu tô achando que foram vários, né? Uma semaninha, nem uma semana. Foi frio, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta-noite, sexta-tarde, tava uma noite gostosa. Uma tarde gostosa, já não estava mais gelado. Até quinta. Gelado mesmo foi segunda a quinta. E lógico, amanhã de sexta-feira, igual hoje de manhã, ainda estava gelado. Mas, quando o ar polar vai embora, né, essa massa de ar polar se dissipa, aí é o normal, né, que é
friaginha mais forte no início da manhã, que é todas as horas da noite sem aquecimento, né? Conforme prometido, vamos dar uma espairecida, também é bom para mim, e falar sobre a Copa. A 21ª Copa do Mundo de Futebol terminou ontem com um lindíssimo jogo, sensacional, entre França e Croácia. A nós, neutros, que apenas gostamos do futebol, gostamos do esporte, uma final de Copa com 6 gols, tá mais do que bacana, né? É emoção para tudo que é lado, né? E deu a lógica, né? Deu a lógica. A França confirmou o seu favoritismo e passou sem muitas dificuldades, um pouco só. Foi mais equilibrado no primeiro tempo. Para se ter uma ideia, acabou o primeiro tempo, a França tinha dado um chute ao gol e a Croácia tinha dado 3 chutes ao gol, se eu não me engano. O jogo estava 2-1 para a França, porque o primeiro gol da França foi contra. Então a batida na cabeça do zagueiro da Croácia não contou. E aí, os últimos dias, né, aconteceu de chegar uma meio polêmica individual, uma polêmica, como é que se fala? Ideológica, né? Em relação a quem se deveria torcer nessa Copa, né? Nessa final. Que bela jaqueta do brother ali, ó. Jaquetona de couro. E aí eu me lembro que logo que se configurou a final, né? Eu já falava tranquilo e calmamente que eu queria que fosse a Croácia campeã, por uma questão meio de sentido de equilíbrio, uma bobice, sei lá o que passou pela minha cabeça, mas enfim. Eu preferia que uma seleção mais modesta, a coisa de torcer para o mais fraco, e ao mesmo tempo uma seleção de um país super novo, né? Um país de 20 e poucos anos de idade, 22, 23 anos de idade, né? A independência da Croácia se deu em 96, mais ou menos, 95, 96, acho que foi isso. Essa jaqueta aí, ó, bonita pra caramba. E aí as coisas foram vindo, até alguns blogueiros que eu considero, que eu respeito, falando sobre isso e aquilo e tal, explicando melhor, né, o que acontece. Por um lado, eu coloquei isso, eu gosto dos dois, a Croácia é um time batalhador, guerreiro, com muita garra, né,
E também não tem nenhum título, enfim, seria legal, Dia 16, São Paulo vai parar. Eu acabei de passar no Farol Vermelho e não parei, né? Tava ali numa faixinha, uma faixa ali. Dia 16 do quê, né? Enfim. E aí a briga ideológica era para justificar por que eu ia torcer para um ou para outro, que nós, né, iríamos torcer para um ou para outro. E aí começa a se procurar pelo em ovo, né? Nem tanto pelo em ovo, é mais do que isso, né? E também eu falava isso, eu gosto dos dois. A França é um país, um meio que berço cultural no conceito de evolução do pensamento humano. Isso não é à toa, tá? Jogadores todos com nomes africanos, com sobrenomes africanos, por conta da França ter sido o país, com todas as dificuldades e com todo o preconceito que com certeza existe lá também, um país de maior abertura aos imigrantes, tanto que os africanos ainda continuam adotando a França como seu destino para tentar a vida lá. Para você ter uma ideia, o volante Kanté, na Copa de 98 que a França ganhou, ele pegava lixo, tinha carrinho de pegar papelão, plástico, essas coisas para recolher, para ajudar a família. Família muito pobre, os irmãos, muitos irmãos, a coisa da família pobre que a gente sempre conhece, né? E, enfim, eu tinha simpatia pelos dois, sim, mas, assim, ainda estava com uma coisa meio torcer para o mais fraco, né? Mas aí rapidamente fomos descobrindo algumas ligações de alguns jogadores, né, da Croácia, com movimentos neonazistas, jogadores fazendo gol ou comemorando com alguns gestos bem significativos e tal. E aí aquilo foi me entristecendo um pouco, eu falando, não, mano, aí não há justificativa, né, para nada de nazismo ou neonazismo. Por mais compreensão que eu possa tentar exercer, o cara tem uma motoca vintage, ele fica no meio, tá. É vintage mesmo, aquele retrovisorzão gigantesco do lado, né? Mas enfim. Nossa, que bom sair no horário normal, né? Você viu semana passada, quinta-feira, né? Que eu saí 6h30, quase. Avião. Tava pior do que o trânsito de todos os dias aqui, fora das férias escolares. E aí até uns textos bem legais, formados, montando. Quem é muito bom em contar esses conceitos históricos é o Mauro Betting. Ele fez várias vezes, vários esclarecimentos desses países, da história política e cultural desses países, o quanto de sofrimento muitos desses países passaram. E a gente ali, né, minha família, minha cunhada, meus irmãos, a gente foi tratando esse assunto com alguma tranquilidade, cada um mandando um ou outro texto diferente e tal. E eu fui formando, eu acredito que eles também, nós fomos formando o nosso conceito e tal. E aí eu coloquei isso, né, antes de qualquer coisa, é legal colocar essa questão de que nos prós e contras eu continuei não abrindo mão e ficando com uma relativa torcida pela França, mas não desmerecendo o esforço, a atitude e a bravura dos croatas. Ponto 1. Ponto 2. Sobre torcer ou não para eles por conta de tendências ao fascismo ou ao nazismo,
Vamos deixar claro uma coisa e é muito importante que se deixe isso claro. Saia do contexto básico e confortável e simplista. Sempre, 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 sempre que você puder. E eu tentei fazer isso com a minha pouca capacidade, mas eu acho que eu consegui um pouquinho. E a que conclusão eu cheguei? Simples. Eu compreendo a simpatia ainda de boa parte da população croata em relação a alguma coisa do conceito nazista. Por que eu compreendo? Porque tenha vivido você lá, ou um pai, ou um avô, para contar o que foi sofrer na mão de um, de outro e de outro, até estar livre. Que durante esse intercâmbio de tentativa de liberdade e tantas vidas ceifadas, o único regime que entrou e dominou por pouco tempo, oferecendo uma condição melhor para a população, foi o regime nazista. Então, eu não vou simpatizar nunca com uma vírgula em relação ao sentido nazista, ao movimento nazista, ao pensamento nazista ou qualquer pensamento fascista que eu identificar. Mas eu tenho que ao menos oferecer a minha compreensão. É o mínimo que eu posso fazer. Eu não concordo com você, mas eu compreendo porque você pensa assim. Por isso que eu compreendo quem pensa que um Bolsonaro é uma atitude inteligente, correta a saída específica para a situação que nós estamos. Eu entendo, eu efetivamente entendo. E isso é muito importante. Essa diferença é muito importante. Não é uma rivalidade de futebol, não é o meu time contra o seu. É a gente tentar fazer o melhor. Tá? Agora, quando você olha a França, todos esses movimentos de liberdade, igualdade e fraternidade, todo o simbolismo, com todas as falhas disso, tá? Mas todo o simbolismo da Revolução Francesa, com toda a evolução da arte e do pensamento humano que a sociedade francesa, principalmente a parisiense, sempre esteve na frente, proporcionando durante tanto e tanto tempo da era moderna, né? E aí você olha aquele time que 4 ou 5 são brancos na França, na Europa, 4 ou 5 são brancos. E não é porque é preto ou porque é branco, mas você entender que numa época de tanta discriminação, tanta manifestação racista, o francês, em sua maioria, ainda é um cara que aceita a diversidade, que convive com o diferente. Ainda é uma mente um pouco mais evoluída na média do que as outras mentes perto dele. Então, tudo isso me convenceu de simpatizar mais pela equipe francesa. Mas era só futebol. Tá? Não significaria nada. Croácia ganhando não significaria o nazismo vencendo o liberalismo, o livre pensamento ou a diversidade. Nada disso, tá? Mas era um motivinho a mais. Não comemorei nem uma vírgula a mais por conta da França ter ganho. Até me empolguei com o gol de empate da Croácia. Um lindíssimo gol do Perisic.
É um dos IT. Igual a todos os outros 22, 21, né? Ah, fechou agora, brother. Puta merda, hein? Igreja evangélica. Ai, ai, tá bom. Mas foi um jogo bonito e ideologicamente falando eu acabei realmente ficando mais contente pela França ter ganho. Pe- Pelo significado disso. Mas voltando aqui, né? Foi um jogo bonito e a França, eu acho que assim, até falei sobre isso. A Croácia veio de uma outra chave que se tornou muito menos difícil a partir da segunda fase. Os resultados, e isso é aleatório, não é programado, os resultados foram muito favoráveis ao lado de lá. A, 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 a Croácia tirou a Alemanha da Copa. A Alemanha não, desculpa, a Inglaterra nas semifinais. E o próprio técnico da Inglaterra, como a gente sente tanta falta de humildade por aqui, foi o primeiro a dizer: nós não somos os 4 melhores do mundo, nós somos o 6º ao 8º. Copa é tiro curto e nós chegamos muito longe. E, enfim, contente com o resultado que eles conseguiram, sabendo que isso é ilusório, que é aleatório. Você define a qualidade do seu trabalho pela consistência dele, pela segurança que ele te dá. E o técnico, esse técnico inglês foi extremamente, não só humilde, mas realista e tranquilo nas suas afirmações, né? É, e a outra, não, colocando, eu até brinquei sobre isso, né? Deixa o mano aqui passar porque ele vai me atropelar. A Croácia veio desse grupo de lá, né, desse lado de lá, que foi uma chave realmente mais fraca. Eu acredito que, com raras exceções, todos os times do lado de lá perderiam para os times do lado de cá. Até coloquei Brasil, Uruguai, Bélgica. Não mais do que isso, não. Brasil, Uruguai, Bélgica. Quem mais ali? Não, acho que só. Brasil, Bélgica, Uruguai, França, Portugal. Dariam maior resistência à França. Ofereceriam maior resistência. Eu acho que a França ganharia de todos. Na minha opinião, a França era o melhor time da Copa do Mundo. Não é só porque são só 8 jogos e jogou bem os 8 jogos. Não, não. É porque tinha mais time mesmo. Tinha mais time mesmo. Tinha mais estrutura, equilíbrio. E o moleque, Mbappé, Pogba, esses caras realmente foram um pouco além da média, né? A média já é boa.
Eles ganharam uma Copa do Mundo com o centroavante não tendo feito nenhum gol. Então não fiquem criticando o Gabriel Jesus, não. A função do cara às vezes é outra. Justamente é chamar a atenção da marcação para que quem vier de trás possa fazer os gols. Mas enfim, não vou ficar aqui falando sobre tática de futebol, não. Agora, gostava muito da Bélgica, um belíssimo time. Um belíssimo time. Não foi terceiro lugar. Oficialmente a Bélgica foi terceiro lugar. Mas a Bélgica seria o primeiro ou o segundo lugar da Copa se as chaves tivessem se entrelaçado de forma diferente. Tá. Vamos deixar claro que não tem nenhuma vergonha aí no Brasil ou no que aconteceu, não. Eu deixo isso muito claro. O Brasil saiu por ter perdido de 2-1 para a Bélgica e por ter perdido 4 ou 5 gols embaixo do gol e mais o goleiro ter defendido umas 3 ou 4 bolas dificílimas de defender. Então o Brasil jogou melhor que a Bélgica, mas resultado, mérito, foi lá, fez, soube contar com todos os fatores extra competência, preparação, preparo, frieza, não, soube contar com tudo isso e mais os de fora para tirar o Brasil e acabou ficando na França. Se o Brasil passasse pela Bélgica, eu acho que ele ficaria na França na semifinal. Normal. Normal. Mas não poderia ganhar? Claro que sim. Claro que sim. E isso é que me deixa tão satisfeito em gostar de futebol. O inesperado às vezes vence e a gente nunca sabe quando será. Sabe? O Brasil vai jogar com a Croácia 20 vezes. Provavelmente ganhe 15, empate 3, mas pode perder 2 vezes. Tá? Então, isso é legal. Isso é legal. E você nunca sabe quando serão essas 2 vezes. Essas 2 vezes podem ser as 2 primeiras vezes que eles se encontrem, né? Mas foi gostoso acompanhar essa Copa. Parece que deu tudo certo. Teve até uma invasão ontem. Ao que parece, ninguém divulga invasor, né? Mas os caras conseguiram entrar na final da Copa, hein? Parece que eram ativistas croatas. Eles vestiam uniformes, como se fosse uniforme da aeronáutica, sabe? Uniforme azul marinho. Suave na nave. Tá bom, né? E agora a partir de hoje já tem jogo oficial no Brasil, né? Então agora a gente vai ficar com aquela sensação de ressaca por uns dias. De ver os jogos nos estádios feios, uma iluminação não tão boa, um gramado não tão bem cuidado, a não ser as arenas da Copa, né? As que ainda estão em funcionamento. Não só da Copa, né? A Arena Palmeiras não foi da Copa. E acho que o estádio mais moderno do Brasil, né? Hoje. Mas fiquei feliz com o título da França. Fiquei feliz com o terceiro lugar da Bélgica. Time fantástico. O time que eu realmente gostei nessa Copa foi a Bélgica. Hazard, Lukaku, um super craque. Fora toda a minha admiração pela vida dele, né? Pela forma como ele pensa, por como ele encara a vida, forma tranquila que ele encara as coisas. Tranquila no sentido bom, né? A forma justa que ele encara as coisas. E por não ser um midiático nem nada, mas aí eu não vou entrar em outro aspecto, não. Para terminar, assim, essa coisa de mídia e tal, o Tostão
hoje na coluna dele já encerrou, né, os assuntos da Copa com esse texto de hoje mesmo. Eu sempre leio o Tostão e um dos melhores, se não o melhor, quando fala de futebol. Porque ele não esquece o lado pessoal e não esquece o lado do acaso, da sorte. Ele sai do meio comum, ele sai do senso comum de crédito 100% a um ou a outro e sem levar em consideração todos os fatores para dar mais justiça e mais correção às análises, né? Ele colocou uma coisa muito importante, e eu concordo completamente com ele. Sobre o Neymar. Ele fala sobre a sua qualidade diferenciada mesmo, e isso não precisa ser nenhum turrão para entender. Né? Não precisa gostar ou não dele para se entender que ele é um cara talentoso pro futebol, que ele joga muito bem. Só que ele formou uma imagem péssima no mundo com essa Copa, com os exageros, que não precisa aqui ficar explicando de novo, com exageros das reações às faltas e até agressões que ele sofreu. Ele conseguiu estragar tudo. E o mundo inteiro nas últimas semanas fazendo piada dele. E o Tostão está falando sobre isso. Ele está falando que é difícil o jogador aprender com isso. Mas que o Neymar tem talento suficiente e inteligência suficiente para entender que ele pode usar isso a seu favor. Mas para isso acontecer, para ele usar isso a favor dele, para que ele evolua, para que ele limpe ou diminua essa imagem que ele tem, é necessário, é muito necessário que ele tenha apoiadores ao lado dele e não bajuladores. E tem uma diferença, aí, ó, os malandrinhos, os filha das puta. Porra, dificuldade do cacete, né? Ó, isso aqui ainda é a moto desses empinadores de pipa aí, esses moleques. Enfim, apoiar não é bajular. Apoiar é falar, vai lá, mano, vai lá, resolve isso aí, conserta o que você fez. Apoiar é também criticar. Ó, eu tô do teu lado. Para isso melhorar, você tem que fazer isso. Pronto. Nem que isso, viu, filho, custe você aos 4 anos de idade me falar, eu não sou mais seu amigo. Dura mais ou menos uns 3 minutos e meio até você voltar a ser meu amigo. Mas são 3 minutos e meio torturantes para mim, porque eu sou seu amigo. Eu sempre serei seu amigo. Mas seu amigo, não um bajulador. Tá? E isso foi extremamente importante para eu formar uma opinião final nesse assunto. Tudo que ele não tenha culpa da criação e de como ele formou essa forma de lidar com as adversidades, que no caso dele, que é um jogador habilidoso, é a manha, é o exagero na reação às adversidades, a gente pode compreender. Agora, ele tem que começar a compreender o pedaço onde ele vai ter que começar a mudar efetivamente ele mesmo, encarar de outra forma. O que é isso aqui? Moto no meio da rua. Periferia é foda, né? E se ele fizer isso, não é só o fato de que vai ser bom pra ele, que vai ser bom pra ele, isso é óbvio. Mas aí eu até permito que em casa alguém o admire. Agora eu não acho que ele tenha qualidades pessoais suficientes, nem vá ter para ser admirado. Mas
Compreendo, compreendo. Agora, muito importante essa diferença, não só o caso Neymar, mas para o caso Neymar ensinar a ele e a nós. Apoio não é bajulação. Apoio não é mimo. Apoio não é criticar quem te critica. Apoio é fazer o que tem que ser feito. Apoio é corrigir. Apoio é pegar o teu amigo ou quem você apoia e falar a verdade para ele. Cara, você tem que mudar. Não tá certo. E pronto. Isso é apoio. Mas se ele se prender na redoma de bajuladores, de baba-ovos, de puxa-sacos, que ele paga muito bem, que ele sustenta ao lado dele, isso não vai acontecer, e até o Tostão colocou isso. O que vai acontecer, ele vai se tornar uma pessoa cada dia mais comum, um jogador cada dia mais comum. Por quê? Porque ele vai, para não ser agredido, para não sofrer faltas, ele vai parar de driblar, parar de fazer o que ele melhor faz. Enfim, se um dia a gente se encontrar, Neymar moleque, eu vou te agradecer, porque eu acho que você fez mais bem do que mal, mesmo quando não sabia que ia fazer. Tá bom? Um abraço, gente. Vamos pra casa. Até mais.